Considere a seguinte passagem do texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Na opinião da autora, as várias situações apresentadas ao longo do texto têm como consequência o fato de o ser humano. Então veja, a primeira questão deu o tom do texto, esse tema, mostrando que nós somos resignados. Essa é a nossa ideia. Essa é a ideia, né? A gente se acostuma com as coisas, a gente admite essas coisas, né? Então essa é a ideia da resignação. Tudo bem? Beleza. Agora a questão 2, falei a consequência disso. É essa a ideia. Ó, então ela reforça isso. Olha. Primeiro, bateu o tom lá da resignação, a gente se acostuma. Mas a gente não devia. E neste caso, qual é a consequência de nós nos acostumarmos com essas coisas, né? Nós nos subordinarmos a isso, a esse destino. Na opinião da autora, as várias situações apresentadas ao longo do texto têm como consequência o fato de o ser humano ter uma consequência negativa, na visão da autora. Concorda comigo? Sim. Então tem como consequência viver sempre apressado, abandonar a luta pela paz, abrir mão de usufruir da vida, influenciar-se pela publicidade, desistir de proteger o meio ambiente. Cada um deles, né, viver apressado, a gente notou no texto, abandonar a luta pela paz, falou sobre guerra, lembra? A gente viu isso no texto. Abrir mão de usufruir da vida, a gente viu no texto. Influenciar-se pela publicidade, de alguma forma ele mostrou isso, né? A gente se influencia pela publicidade, não é? E desistir de proteger o meio ambiente também, né? A gente percebe que o texto trata disso. Mas eu gostaria que você observasse comigo, a todo momento ele coloca assim, ó, a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a gente não tem tempo. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. A gente aceita a guerra. Veja então, neste caso, que o texto foi colocando elementos secundários para uma confirmação de uma consequência maior. Ok? E a gente vai observando isso, olha só. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir, a relação do abandono. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar e a pagar mais do que as coisas valem. Olha a ideia do consumismo aí, né? A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade. Olha aí a publicidade. É um elemento secundário, né? A publicidade é mais um elemento. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas. Olha só, a gente se acostuma a coisas demais. E aí ele foi colocando cada coisinha lá como elemento secundário, né? E vai se juntando, vai se juntando. Então a gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. Isso é vida? Na visão da autora, está mostrando para a gente, isso é vida? Isso é vida feliz? A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma com tudo isso para poupar a vida. E aos poucos a vida se gasta. E que gasta de tanto a se acostumar, ela se perde em si mesma. Perde-se a vida. É esta a intenção. Ao longo do texto a gente vai se acostumando com tanta coisa, vai se adequando a tanta coisa, que a gente perde mesmo a razão de viver, como ela mostra aqui pra gente. Tudo bem? Por isso, aqui, nós vamos observar que, na opinião da autora,
as várias situações apresentadas, e aí falou ali de ver sempre apressado, falar de abandono da luta pela paz, sobre a influência da publicidade, desistir de proteger o meio ambiente, são as várias situações. Ao longo do texto, tem como consequência o fato de que a consequência maior está lá no último período do texto, abrir mão de usufruir da vida. Ela foi colocando cada elemento secundário para no fim mostrar, abrir mão de usufruir da vida. Então a alternativa C é a que a gente tem que marcar.